Olá, gente, boa noite. Vamos dar início à nossa live com a doutora Dinelza Martins sobre relacionamentos amorosos. Boa noite a você, Lúcia. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e que vão participar dessa nossa live maravilhosa. A senhora vai falar sobre relacionamentos amorosos, os desafios de um relacionamento saudável. E é isso aí, nós estamos muito ansiosos. Então, fiquem até o final e não deixem de fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas com a doutora Dinelza. Então, vamos lá. Doutora Dinelza, chegou uma palavra, uma pergunta aqui para dar início à nossa live, né? Quais são os principais assim, desafios que as pessoas têm para ter um relacionamento saudável? Lúcia, eu acredito que o principal desafio realmente seja viver a dois individualmente. Ah, Dinelza, o que significa isso? As pessoas costumam dizer que fulano é a metade da laranja, né? Estou procurando a tampa da minha panela. Ou seja, a pessoa está sempre em busca da outra metade. Você tem que perceber que você não é a metade. Você já está completo. Você não precisa do outro para se completar. Tendo consciência disso, já é meio caminho andado. E quando eu digo respeitar, viver a dois individualmente, é respeitar o espaço do outro. Eu não posso querer que o outro ele vá, digamos, vai para uma festa e eu vou escolher a roupa que a pessoa vai. Eu tenho que dar a liberdade dela fazer suas próprias escolhas, como eu também tenho que ter a liberdade das minhas escolhas. Nem sempre as ideias elas vão serem iguais. Nem sempre o casal ele vai compartilhar dos mesmos objetivos. Isso por si só já é um desafio. Imagine você estar compartilhando a sua vida num relacionamento, seja casamento, namoro, não importa. Você está dentro de um relacionamento amoroso onde vocês não possuem essa compatibilidade de vocês terem os mesmos objetivos. Eu não respeitar o outro e o outro também não me respeitar. Então, isso por si só, cada um na sua individualidade, já é muito difícil de se conviver. Acredito que esse seja o maior desafio dentro de um relacionamento. E realmente é muito difícil, né? Porque é o novo, né? Você foi criado com uma família, o outro foi criado com outra família, com, assim, vamos dizer, costumes diferentes. E aí, depois que chega a união, vem o amor, a paixão, aquela coisa do desejo de estar um com o outro. E aí, casa, beleza. Aí começa os desafios, né? Como você diz, porque às vezes é difícil a gente, como você falou, entender o outro e respeitar o espaço mesmo. É muito bom assim essa sua colocação, porque, como diz, viver a dois não é fácil. Realmente a Não, pessoa tem que ter assim, como é que eu posso falar? A pessoa tem que ter, em primeiro lugar, respeito e respeitar na questão da individualidade do outro. Porque senão não vai dar certo. Às vezes as pessoas têm um relacionamento como se o outro fosse uma prisão, né? Não, aquela pessoa é minha propriedade. Então, acha que o casal é isso. E realmente fica mais assim, complicado ficar desse jeito. A pessoa não ter sua individualidade mesmo, não é isso? sim, correto. É bem por aí. Pois é. E, doutora Dineuza, quais os pilares, assim, o que faz a pessoa para ter um relacionamento saudável? Quais são as dicas que você daria aos casais, assim, de um modo geral, né? Não só casais novos que estão começando agora. Eu sempre digo que, às vezes, a pessoa passa uma vida num relacionamento, mas às vezes não está feliz, mas fica segurando aquele relacionamento, né? Por N motivos, né? Que assim, não vem agora a gente comentar. Mas o que, que você diria? Quais são os pilares assim para que a gente tenha um relacionamento saudável, harmonioso? Isso. Bem, os pilares seriam respeito, empatia, objetivos em comum, que foi isso que nós falamos, cumplicidade. Mas Isso. aí você pode me perguntar, Lúcia, Dinelza, e o amor? Onde é que entra nessa lista que você citou agora?
E eu posso te dizer, Lúcia, que o amor é construção. Então, se você tem dentro do seu relacionamento respeito, empatia, cumplicidade, se há um objetivo em comum, pode ter certeza que o amor já está inserido, porque ele está sendo construído dentro dessa situação que eu falei agora. Exatamente. E é como você disse, assim, o início, a gente vai ter aquele desejo, aquele fogo e tal, aí só que depois isso vai passar, né? Aí vai ficar o quê? Tudo isso aí que você falou. Se a gente não construir, né, como é que você, esse pilar, né, ir construindo a base daquele relacionamento e ele vai se dissolvendo, não é isso? Justo. Primeiro porque as pessoas hoje em dia elas estão com muita pressa dentro de um relacionamento. Então elas não filtram. O medo da solidão é imenso. Essa é a grande cilada. O medo da solidão. A solidão ela é vista como um bicho papão. Só que na realidade não é assim. Para eu estar bem com o outro, primeiro eu tenho que estar bem comigo. Mas Exatamente. se eu lanço para o outro responsabilidades que cabem apenas a mim, aí complica. Porque eu vou gerar expectativas. Se eu acredito firmemente que eu só vou ser feliz se eu estiver com alguém, eu já projeto para aquela pessoa a minha responsabilidade, que eu é quem tenho que me fazer feliz. Então, isso diz respeito a mim. Eu não posso lançar isso para o outro. Mas o que que acontece? Não há essa consciência. Esse medo se torna maior, porque o que a gente escuta nas músicas é que a solidão tem um trecho, até eu comento muito com os meus clientes sobre isso, um trecho da música de Alceu Valença, que ele diz que a solidão é fera, a solidão devora. Se você escuta de uma música do Alceu Valença essa citação, o que é que você vai acreditar? Na nossa própria educação familiar, isso já é cultural, então nós já aprendemos que ninguém pode viver sozinho. Mas se eu estou de bem comigo, voltando a afirmar, eu vou estar bem com o outro. Porque um Com certeza. relacionamento, ele tem que ter a liberdade. Você falou uma coisa muito importante aí, que é sobre aprisionar o outro, ter o outro como posse. Então as pessoas, elas não têm tempo de conhecer, assim, de se aprofundar mais, de trocar mais ideias, de ter... Não, simplesmente inicia um relacionamento e já embarca. Embarca por medo de ficar sozinha ou Exatamente. sozinho, né? E aí vem as ciladas da vida. Quando você dá por si, você está dentro de um relacionamento tóxico, dentro de um relacionamento abusivo. Mas isso não acontece assim, não, aos poucos. Aos poucos, aquela relação que parecia tão legal, ela vai se transformando. Exatamente. E hoje acontece Tem que ter muito porque a gente cuidado com isso. isso, e hoje, assim, desculpe eu lhe interromper, existe ultimamente, está havendo até muitos, assim, o marido mata a mulher, espanca a mulher porque não quer mais ele e tal, né? Então, assim, é aquela posse, ou vice-versa, às vezes a mulher também faz isso. E isso é muito sério e muito triste, não é? Porque imagina a pessoa não querer mais o outro e o outro obrigar a pessoa a ficar com o outro, né? É como você diz, o que era amor não é mais, né? Virou um pesadelo. O que era para ser Exatamente. legal, o que era para ser lindo. Umas coisas também que eu observo nos relacionamentos, doutora Edneuza, é a questão de a infelicidade a dois, né? Como você já falou. E, tipo, por exemplo, casais idosos, que um dorme no quarto, ou dorme no outro, ou seja, passaram uma vida sendo infelizes porque ou a sociedade, ou a família, não sei o quê, é como se pôs na cabeça do outro assim, que você tem que casar e ser né? E não se... até que a morte separe, né? A questão da igreja. Só que às vezes a pessoa confunde morte, pensa que morte
é, como é que eu posso dizer, o corpo, né? Mas na realidade a morte não é o corpo, é a vida. E muitas vezes aquele casal, aquele casamento, ele já morreu. E aí a pessoa fica segurando, triste. Eu vejo casais que cada um dorme no quarto, que eles não compartilham mais nada. A mulher fica com a obrigação de cuidar dele, porque eu tenho que botar comida na mesa, vamos dizer assim. E o homem com aquela obrigação de manter, né, a casa. E muitas vezes tem homens que não querem nem perder uma casa, porque acham que tem que ficar ali casado ou tem que manter aquilo, mas aquilo não existe mais, né? E muitas vezes a pessoa acha que tem que manter até por conta dos filhos, porque os filhos têm que ter seu pai, porque ia ser muito ruim para eles se separarem, mas não sabem que isso já está prejudicando os filhos, não é isso? Você como psicóloga, você já, assim, né, já deve ter algum caso assim de que muitas vezes os filhos, eles ficam muito tristes por ver aqueles pais em conflito ou tristes, não é isso? É o que o velho Cazuza ele cita, né? Solidão a dois. E quantos casais não estão nesse momento vivendo uma solidão a dois? Talvez por querer dar uma satisfação à família ou à sociedade, ou, como eu citei bem no início, por medo da solidão. Exatamente. Isso realmente, assim, e não sei se é o tempo, eu acho que o amor, de um modo geral, ele está mais distante. Assim, não sei se é a questão da liberdade total, por exemplo. Antigamente, né, a mulher casava virgem, não sei o que, essa história toda. Hoje, uma moça conhece um rapaz, aí depois vai logo ter relação sexual e vice-versa. Uma coisa bem soltinha, que eu não sei se. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Eu sei que eu estou falando de um modo do amor, então aquilo se soltou um pouco. Sei lá, a gente vê hoje que as famílias, por exemplo, as mulheres, ela não casa às vezes porque gosta. É aquela história do ficar, né? Fica com outro, fica com outro. E assim, eu não sei, assim, eu não sou assim competente para falar nessa questão do que é certo e errado, até porque eu não acho que existe nada certo e errado, né? Mas é como se o amor tivesse meio que, não sei, explica aí, uma coisa assim só solta. É como não Porque existe veja isso mais. só, quando você traz isso, geralmente na cabeça das pessoas vem que o amor está ficando adoecido. Mas na realidade o amor não está adoecido, ele está sendo distorcido. Uhum. Queria a sua explicação. Uhum. Mais uma Explica. vez eu friso, é o medo da solidão, Isso, que exatamente. leva Entra bem nessa. o ser humano a cair em ciladas, em ciladas. Então, assim, são os primeiros sinais de fogo que eu tenho que prestar atenção. É possível ter uma relação saudável? Sim, é possível. As pessoas não acreditam. Tem, existe essa possibilidade. Mas é como eu falei lá no início. O mais difícil é viver a dois na individualidade. Como eu citei os pilares, respeito, empatia, cumplicidade. E o amor é construído em cima disso. Mas muitas vezes as pessoas se iludem com um rosto bonito, com um corpo bonito, com um status. E aí você percebe que a pessoa é muito mais. O ser humano, ele é muito mais do que um corpo bonito, do que um rosto bonito, do que um status. A senhora acha que assim a família em si, né, a criação do filho, da filha, né, tem alguma interferência em relação a essa carência que um possa ter e depositar assim no outro? Tipo assim, Sim. um homem quer casar com aquela mulher porque ele está se espelhando que aquela mulher pareça, sei lá, com a mãe dele, um exemplo, enfim. Estou dando um exemplo assim, o que é que a senhora acha em relação a isso? Sim, a maioria dos nossos relacionamentos, eles são simplesmente a, a perpetuação daquilo que a gente viveu. E aí, o que você está trazendo é o que se vê muito, muito nos relacionamentos de hoje, né? E eu costumo dizer, gente, não confundam um relacionamento com um projeto social. Uhum. Você tem que estar num relacionamento onde tem que ser bom para os dois, onde haja a liberdade, onde haja a transparência, onde possa haver o diálogo. E eu sempre costumo dizer aqui no consultório, para um relacionamento tem que ter
três coisas. Tem que ter o diálogo, a compreensão e o querer. Isso está atrelado um ao outro. Mas quando eu falo o querer, não é o querer do sentimento, do amor ou paixão. É o querer que realmente, do querer que dê certo. Uhum. É eu querer que essa relação vá para frente, que essa relação evolua, que possamos evoluir os dois juntos, cada um na sua individualidade. Para você ter um diálogo, tem que ter uma compreensão, porque muitas vezes você está falando para a pessoa, mas a pessoa não está compreendendo o conteúdo daquele diálogo. Então tem que ter esse querer atrelado a tudo isso. E quando eu falo Muito. que um relacionamento não é um projeto social, é que muitas vezes o parceiro ou a parceira tenta resolver os problemas do outro. Então, o outro tem as carências dele lá, tem os traumas de infância, de adolescência. Então, essa pessoa, o parceiro ou a parceira, se vê na condição de, não, porque eu estou com essa pessoa, eu quero fazer o melhor para ela, o melhor por ela. E termina se anulando nisso. Porque você quer fazer tudo para dar certo. Mas esse dar certo, como é esse dar certo? Dar certo para quem? Está dando certo para o outro. Mas e para você? Porque você está se anulando. Onde estão os seus projetos? Onde estão os seus sonhos? Você começa a podar a sua vida em função do outro, porque você acredita que é uma missão. Aquela pessoa E acha veio, o seu que alecrim vai. dourado, né? E aí você tem essa missão de fazer essa pessoa evoluir, de fazer essa pessoa crescer. Gente, essa pessoa tem que querer evoluir, ela tem que querer crescer por si só. Então não Verdade. adianta você estar dentro de um relacionamento onde se transformou um projeto social. E aí você fica por Muito pena. Ficar com outra pessoa verdade. por pena é terrível. Por medo, porque aí É. entra a situação psicológica, porque entram os jogos psicológicos, né? Entram é, situações onde a pessoa mantém o outro como refém. Ele sabe como Chantagem. manipular, fazendo chantagem emocional, tá? Às vezes inventa até que está doente, sem estar, para que aprisione aquela pessoa. Uhum. Então, são diversas situações. Mas eu preciso ter o vislumbre de que essa relação não é boa para mim. Pois é. Porque, é como eu falei antes e volto a afirmar, o relacionamento ele tem que ter liberdade para ambas as partes. Exatamente. E às vezes um ou outro fica querendo agradar tanto, porque assim tem que ter um equilíbrio, né? Porque se um dá mais do que o outro, isso não vai dar certo. Não só é dar em tudo, dar em carinho, dar em atenção, dar o seu doar de tempo ou dinheiro, porque tem gente que quer dar dinheiro tentando segurar uma pessoa, vamos dizer assim. Qualquer coisa que esteja em desequilíbrio, esse relacionamento não está legal. E com o tempo pode se transformar até num relacionamento abusivo, né? Assim, de como você falou aí, das pessoas é, meio que chantagear o outro, que manipular aquela pessoa para que seja aquela propriedade dele. Inclusive, às vezes a gente se refere a isso como se fosse mais a questão assim, sei lá, do homem que faz isso com mulher. Mas hoje em dia existe uma forma também ao contrário. Por exemplo, uma mulher cuida da casa, cuida do marido, meio que se transforma a mãe do homem. Já comeu? Já não sei o quê. Ou seja, ela se anulou, ela não trabalha fora, ela não se cuida, porque ela ali está preocupada se o marido comeu, se o marido tomou remedinho, se o marido foi trabalhar que a camisinha está passada, ou isso e aquilo, mas enfim, como você está dizendo, só que no ponto de vista a gente vê aquela pessoa como a boazinha, a coitadinha, sei lá o quê. Mas ela está fazendo tanto mal a ela, né, isso, como a ele. Por quê? Porque ele se sente devedor daquela mulher. Às vezes, isso é o que faz o relacionamento acabar. Por quê? Porque ela se doa tanto e aquele homem fica com pena. Às vezes nem deixa porque tá a mãezona dele ali cuidando dele, mas ao mesmo tempo, nem ele tá feliz porque ele não tá sentindo amor por aquela pessoa, vê aquela pessoa como uma coitadinha e muitas vezes, ou então é aquela coisa, ele fica meio que usufruindo, não é usufruindo, mas sim,
é boazinha, né? Tá ali, então tá bom. Tá, como eu disse, na zona de conforto, não é isso? E ao mesmo tempo, aquela pessoa que está lá fazendo tudo, ela não está feliz também, porque no fundo, ela não sente que aquela pessoa tem amor por ela. Ela sente que aquela pessoa está ali pelo que ela faz e não pelo que ela é. Aí, isso é muito assim, interessante, porque a gente, no fundo, eu acredito que um ou outro sabe quando existe amor numa relação. E não porque eu tenho que estar lhe agradando para você fingir que gosta de mim. É mais ou menos Isso aí. assim, não é isso? É. E você perceba que é muito mais fácil, ou até muito mais rápido, você construir um relacionamento abusivo do que um relacionamento saudável. Mas é possível sim. Para isso eu tenho que estar muito atenta. Para isso eu estar revestida do meu amor próprio, da minha autoestima, porque se eu estou revestida do meu amor próprio, não significa que eu estou imune, tá? Não sou uma super-heroína, não. Mas significa que eu estou mais alerta. Significa que eu vou estar mais atenta aos sinais que o outro está me trazendo. Se o outro falou Exatamente. uma palavra que te ofendeu, se o outro trouxe uma situação que te deixou desconfortável, você tem que prestar atenção a todos esses sinais. Bem, se é uma situação que eu não estou me sentindo bem, então por que eu vou permanecer nessa situação? E aí, muitas vezes, isso se arrasta por anos a fio. Aí a pessoa Pois diz: é. ah, mas no início era tão bom, né? Era assim, era assado, tudo mais. Mas só que de início tudo é muito bom. Qual é o Até dizem, não relacionamento? existe. Qual é o relacionamento que vai começar ruim? Pois é. Se tem alguém que conheça um tipo de relacionamento assim, por favor, pode mandar mensagem, porque na minha experiência como profissional eu não conheço. E nem na minha experiência de vida um relacionamento que comece ruim e um relacionamento amoroso comece ruim, comece abusivo e depois ele vire um relacionamento saudável. E essa situação, ela é muito desgastante. Por quê? Muitas vezes a pessoa viveu tanto um relacionamento desgastante, assim, um relacionamento abusivo, que quando chega um relacionamento saudável, ela se assusta, porque ela acha que não vai dar conta. Que não Porque tem ela só direito até. conhece, porque ela só conhece, às vezes ela está tão sequelada daquele relacionamento abusivo que ela saiu, que ela acredita que não seja merecedora de viver um relacionamento saudável. Ela está tão quebrada que ela não acredita que ela tenha direito àquela felicidade, a ter realmente alguém legal junto com ela. E ela se perceber que ela também seja uma pessoa interessante para o outro. Muito bom aí o que a senhora falou. É muito interessante mesmo, assim, realmente tudo tem a ver com essa coisa de autoestima. Às vezes você está com autoestima tão baixa que não acredita que pode ter, né, uma pessoa que realmente vale a pena, né? Isso que vale a pena sim, que complete, porque às vezes as pessoas têm, tem casais que um vai para um lado e outro vai para o outro. Não se encaixam, não tem como. Um tem outros uns objetivos, outros têm outros objetivos. E aí começa. E quando tem a parte assim da questão sexual, né? Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa começa um relacionamento porque teve um desejo sexual pelo outro. Mas se a pessoa for fazer uma análise assim na questão das qualidades do outro, se aqueles, assim, vamos dizer, daqueles desejos do outro é compatível com seus objetivos de vida, o estilo de vida, às vezes é totalmente diferente, mas naquele momento a pessoa está encantado, né? Pelo desejo sexual, pelo o tesão, como diz assim, e aí mata e morre, mas quer aquele companheiro. Aí depois, como você disse, começa tudo muito bonitinho, aí depois vai analisando, assim, analisando quem é um, assim, que eles não são compatíveis. Não tem, como diz, não tem nada a ver um com o outro. É Realmente, isso essa aí. questão da sexualidade que você pontuou, ela está inserida dentro do contexto da autoestima, ainda batendo nessa tecla. O amor próprio, a autoestima.
Porque se uma pessoa ela está muito bem com ela não vai precisar se permitir a ficar em ambientes que não cabem para ela ou para ele. Essa pessoa, ela vai ficar mais, como eu posso dizer, ela vai filtrar mais as coisas, ela vai ser mais seletiva. Ela até pode, de repente, sair com essa pessoa, ela tem um momento sexual maravilhoso, intenso, gostoso, mas isso ainda não vai ser o suficiente para aprender. Se ela está firme com ela mesma, não. Vai ser muito bom, mas esse sexo maravilhoso não vai colocar uma venda nos olhos dela a ponto dela não perceber que aquela outra pessoa não vai ser mais do que aquilo, um encontro sexual casual. Verdade. E às vezes é só isso que um ou outro quer e aquela pessoa não entende, né? Aí o que começa? Aí busca no outro um relacionamento duradouro, um casamento, e começa a atropelar. E começa, como falando assim, no popular, falando, encarnar no outro, manda mensagem, faz e acontece. Só que aquela pessoa não tá nem aí. Aí quando o outro tem vontade, aí faz isso, a pessoa já vai, assim, já vai ao encontro e assim, e se desvaloriza mesmo. A pessoa, depois que termina ali, não atende mais nem o telefone do outro. Acontece muitos, assim, muitos relacionamentos assim, que o vice-versa, às vezes é o homem, às vezes é a mulher, só quer aquilo naquele momento mesmo, como você explicou aí. Mas muito bom sua colocação. Essa questão aí do ficar no momento da relação sexual casual, ela é algo muito adulto e maduro. E é bom a gente separar as coisas. Nem sempre quem é adulto é maduro, né? Devemos colocar isso bem a par. Há uma diferença muito grande. Então, você pode estar com um homem, que o homem é maravilhoso entre quatro paredes, ele te realiza sexualmente, mas ele não tem maturidade para manter essa relação casual. Ou o homem pode estar com uma mulher que é belíssima, entre quatro paredes realiza todas as fantasias dele, mas ela não tem maturidade para viver essa relação casual. Isso tem que ser bem claro, muito claro. Porque se você quer um relacionamento casual, então você vai estar livre da responsabilidade afetiva. Então, se eu quero ficar livre da responsabilidade afetiva, eu tenho que ser transparente. Eu tenho que chegar para a pessoa e tenho que dizer: olha, eu vou ficar com você, mas eu quero apenas curtir. Mas se eu dou para aquela pessoa a impressão que eu quero mais do que aquele momento entre quatro paredes, a pessoa vai comprar a ideia. Então, é necessário que haja essas duas situações no ser humano, que ele seja adulto e que ele seja maduro, Pois é. para que as coisas fiquem bem claras e que não haja nenhuma interferência e também não haja nenhum problema de transmissão de mensagem. Para que, de repente, o cara não comece a criar uma ilusão de que aquela mulher está gostando dele, que ela tem sentimentos por ele, ou a mulher acredite que aquele cara está tendo sentimentos por ela. Verdade. E assim, nessa questão de maturidade, nessa questão de, como você disse, não é a idade que faz o ser humano ser maduro, né? Eu acho que entra na questão também da autoestima. Porque quando você está com a autoestima elevada, você sempre vai se ver com um olhar para você, né? Então, o que que acontece? Eu vejo, de modo geral, assim, na minha vida, assim, profissional também, né? E vivência de vida mesmo, que às vezes, hoje em dia, aliás, não vou dizer nem hoje em dia, né? Porque eu vivo nesse momento hoje mesmo, mas as pessoas estão muito, assim, voltadas à carência mesmo. Hoje em dia existem muitas pessoas carentes demais. Eu não sei se foi o fato de família, que as famílias são mais ausentes por precisar trabalhar muito e os filhos ficam mais assim em escola, hotelzinho, sei lá o quê. Eu não sei, mas eu acho que há muitas pessoas vivem uma carência. É como você falou, uma mulher, às vezes um homem, ele não consegue morar só
com ele mesmo, estar só. Eles conseguem, é melhor qualquer um do que estar só. Não sei assim, tem história que faz é melhor estar só do que mal acompanhado. E tem gente que diz é melhor estar acompanhado do que estar só, né? Então, assim, e é isso, tudo tem a ver com essa autoestima. Porque se a pessoa se permite que o outro tenha um relacionamento abusivo, a autoestima não tá legal, né? Tá com a autoestima baixa. Se a pessoa não filtra esse tipo de relacionamento, qualquer um que chegar, eu quero esse, se agarre e pronto. E não é nem só isso, eu acho que como você falou no início, às vezes o relacionamento ele está indo bem, mas um começa a sufocar o outro. Começa a sufocar, porque um dos dois vai começar a ter alguns objetivos que o outro não está permitindo, né? Ou não é o objetivo dele também, e começa a sufocar. E esse relacionamento vai sufocar tanto que vai morrer. Sim. E Isso aí aí que você começa. fala, desculpa, isso aí que você está trazendo em relação à autoestima, ainda continua inserido dentro do amor próprio. Porque o amor próprio, ele traz uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção ou talvez não saiba utilizar, porque aí é que está, muito importante, é você saber o que você tem e você saber utilizar aquilo que você tem, valorizar. E uma das coisas muito importantes que o amor próprio traz, além da autoestima, é a autoconfiança. Se você é uma pessoa autoconfiante, isso você vai levar e transbordar para as outras áreas da sua vida. Você vai ser uma mulher mais confiante, sexualmente falando. Você vai ser um ser humano mais confiante. Você vai ser um profissional mais confiante. A confiança, ela vai exalar para todos os lados da tua vida. E você produz muito mais. Uma mulher confiante, um homem confiante, produz muito mais na sua vida. Nato Quanto falou aqui, tem pessoas que falam, ninguém quer nada a sério, mas acredito que essa pessoa que não consegue levar nada a sério, né? É Bem, muito legal, essa, assim, essa postura aí que Nato Conto trouxe é o que eu falei antes, é a questão da responsabilidade afetiva. Se eu quero algo sério, eu tenho que chegar e eu tenho que expor isso. Ninguém vai adivinhar o pensamento do outro, entendeu? e eu acho. Tem que ser levado em consideração. Se o outro só quer ficar, por que não conversar a respeito disso? Conversa a respeito. Você só quer ficar? Você quer um relacionamento sério? É diálogo. Pois é, e eu acredito que muitas coisas acontecem porque o outro se permite, entendeu? Porque você, vamos supor, uma mulher conhece um rapaz, aí começa a conhecer, gostar, não sei o que, não sei o que. Aí vamos dizer que depois vai ter, assim, vai pra cama e fica. Aí a mulher naquele momento já se apaixonou, né? Porque a gente se apaixona, às vezes teve um amor, um sexo gostoso e já gostou daquilo ali. Pronto. Só que realmente o outro não queria nada sério, só queria aquilo, mas aí a pessoa se permitiu. E aí, depois, passa séculos, o homem não deu mais atenção. Aí, quando chegar um momento que ele tem vontade de novo, aí a mulher vai de novo. E começa esse círculo vicioso. Então, só que ao mesmo tempo, aquela mulher, ela fica com medo de meio que cobrar, né? Cobrar um relacionamento, porque ela já foi se permitindo aquela situação e fica se segurando. Aí, quando chega algum momento, ela vai dizer: olha, eu queria ter um namorado. Mas o cara vai dizer, não, mas eu só queria ficar. Aí entra nessa história que você está dizendo. Não houve a conversa antes, porque a pessoa foi se deixando levar e se permitindo isso. É Justamente. exatamente isso que É isso que eu falei. É necessário que haja essa coisa de você verbalizar o que você quer e o que você não quer. Mas isso já vem trazendo das experiências que a pessoa viveu. Porque isso. às vezes você está se envolvendo às cegas, em outros casos não. Em outros casos você E acho que conhece, você, a você pessoa já vai sabe, sentir o que a pessoa quer, né? justo, você às vezes sabe o histórico daquela pessoa e mesmo assim você vai, porque você acredita que com você vai ser diferente. Exatamente. Então é isso que você falou. Eu acho que realmente a pessoa vai sentindo o interesse de um por outro e aquilo vai se construindo. Se a pessoa percebe que realmente o outro não está querendo o que a pessoa quer, então é hora de pular fora, né? Porque aí a pessoa vai. Dizem que homens eles se apaixonam. Por exemplo, o homem vê a mulher pela primeira vez, aí ele tem um desejo sexual.
E a mulher, quando vê o homem pela primeira vez, ela olha assim, vê, pronto, aquele ali já dá para casar, né? Porque já viu de um modo geral. E o homem quer só pegar. Aí o que que acontece? Aí a mulher vai, fica com o rapaz. Beleza. Aí depois ele gostou, aí depois vão ter outros encontros e tal. Aí daqui um pouco a mulher começa a cobrar um relacionamento, mas ele não queria esse relacionamento. E em alguns momentos, quando dá um certo tempo, se ele também se apaixonar por aquela pessoa, aí é onde surge realmente o relacionamento. Mas aí isso aí é exatamente esse momento, porque veja só, ninguém vai conhecer um rapaz hoje, por exemplo, um casal se conheceu hoje. Aí a mulher vai dizer, ó, eu quero me casar, tu quer casar comigo? Aí o cara vai correr, porque vai dessa, é maluca, né? Porque ninguém vai construir um relacionamento em um dia Mas só. você trouxe uma coisa bem interessante. Não é construído num dia só, mas é aquilo que eu falei. Uma relação saudável, quais são os pilares? Respeito, empatia, né? É verdade. Ideais em comuns, né? Cumplicidade. Isso você vai percebendo ao longo do tempo, Exatamente, isso. ao longo Perfeito. do tempo. Mas muitas vezes o que é que acontece? Trazendo novamente o conteúdo sexual é que aquela pessoa é tão carente de sexo, que quando ela tem um bom sexo, pronto, ela não liga para mais nada. Ela não quer saber se aquela pessoa não quer nada sério, ela não quer saber se aquela pessoa é, é abusiva, vai ter um relacionamento abusivo com ela só quer saber que ela vai ter aquele sexo gostoso. E isso por si só para ela já supre, já vale a pena, temporariamente. Porque depois de um tempo, você vai perceber que esse sexo intenso e maravilhoso, esse sexo gostoso, ele vai te cobrar um preço muito alto, Verdade. que é E, justamente o relacionamento abusivo. e às vezes as pessoas estão tão presas a um relacionamento abusivo que nem percebe, né? Às vezes, assim, nem o que está abusando e nem o que está sendo abusado. Porque às vezes é nas. Né? Por exemplo, a pessoa tá lá conversando com o outro no telefone à noite e já quer dormir. Aí o outro faz assim, ah, eu tô com sono. Aí o outro, vai não, amor, fica um pouquinho aí. Isso já é um relacionamento abusivo. Por quê? Porque o outro está com sono e aquela pessoa não respeitou o desejo do outro de querer dormir naquele momento. E aí o outro fala, vai não, amor, tá tão bonzinho, você quer assim, cobrando como é que eu posso falar? A companhia em si, né? Então, é isso. Às vezes, nos mínimos detalhes já existe relacionamento abusivo e a pessoa não percebe. Justo. E um desses detalhes que eu acredito que ele bate o ranking, né, do relacionamento abusivo, dos sinais de fogo, e que nem é perceptível, porque ele vem sendo apresentado de uma forma tão sutil, tão gostosa, que a pessoa se deixa levar, que é o controle disfarçado de cuidado, sabe? É muito Olha, legal. tu almoçou hoje? Tá, almocei. Tu almoçou com quem? Tu almoçou aonde? Né? Uhum. É, tu já chegou em casa? Ó, chegar em É, casa tu me avisa. Quando tu for antes de tu dormir, eu quero falar com você. Então são é esses cuidados disfarçados, né, que na realidade são controles. verdade. Outra coisa também que a invasão da individualidade do outro é a questão da pessoa pegar o celular do outro para conferir conversas, etc. e tal. Tem casais que até dão a senha um para o outro, né? E eu acho isso muito invasivo. É, porque quando faz isso é como se você estivesse confirmando para sossegar o outro, porque o outro tem que ter paz. E o outro só vai ter paz se ele olhar e ver que suas redes sociais, confere suas redes sociais, confere as suas conversas do WhatsApp, confere tudo que possa ser de tecnologia que você utiliza, né, de mensagens, para a pessoa finalmente deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim: ah, ele não está com ninguém, ah, ela não está com ninguém. Quando, na Verdade. verdade, isso aí tem que ser construído dentro da relação. Mas o que mais me grita numa situação dessa é a insegurança de quem está lá no telefone, de quem está lá buscando, dando uma de detetive para tentar ver o que aquela pessoa está fazendo, o que aquela pessoa está vivendo, o que aquela pessoa está. Por quê? Que importância isso vai ter dentro da minha relação? Mas a insegurança é minha. Uhum.
E se você Aí perceber, você, isso vai matando a relação. Mata a com relação, certeza. também mata, vai matando, vai desgastando a pessoa que está passando por isso, porque isso é sofrimento. Imagine, A pessoa se sente triste, né? você tem que ter esse roteiro de você sempre estar observando as redes sociais da pessoa, ver quem é que está seguindo, ver o que é que ele está curtindo, ver o que é que ele está comentando. Gente, isso é muito trabalhoso, isso é muito gasto de energia. Não vale a pena, não vale a pena. Verdade. E interessante também que você falou uma coisa assim, algumas pessoas, elas botam até detetive. Agora veja que interessante, vamos supor, a pessoa vai tentar descobrir se o marido tem alguém, por exemplo. Aí eu pergunto, se você deixar, eu já fiz essa pergunta a uma pessoa. Se você descobrir, você vai fazer o quê? Vai deixar ele? Então deixe logo descobrir. Porque você só está se estressando. Se descobrir que ele tem, você vai fazer o quê? E se descobrir que não tem? Isso é só um ego que a pessoa quer, assim, como é que diz? Quer, se ele não tem ninguém, eu tô feliz porque ele não tem ninguém. Sim, ele tem. Muitas vezes a pessoa descobre e ainda fica com ele. Porque não tinha. Se queria deixar, vai deixar até antes. Porque a partir do momento que a pessoa começa a despertar uma desconfiança em alguém, né? Já significa que aquilo não tá bom. Porque se eu tô com você, eu tenho que confiar, eu tenho que respeitar. A gente tem aquela troca, como você falou. Mas a partir do momento que a pessoa perde a confiança no outro, já não tá legal. E aí a pessoa vai dar uma de detetive, sei lá o que, sim, descobriu, tá? E agora? Parece que é um ego para a pessoa aqui, eu provei que você tá com alguém. Aí a pessoa só vai acontecer o quê? Se deixar. Pronto. Se é para se deixar, se deixa. Ou muitas vezes não, continua com aquele relacionamento e pior, aceitando. A pessoa sabe que o outro tem um outro relacionamento, a pessoa aceita, a pessoa. E a pessoa fica muito mais, vamos dizer assim, o outro lado vai continuar fazendo. E isso se vê muito, muitos casos assim, de várias traições, onde a pessoa perdoa e a pessoa tenta manter o relacionamento, né? Só que tudo cansa. Há um momento em que você vai cansar de estar dando chances para o outro. E aí você vira a chave e você começa a dar chances para você. E aí, se é de você estar traindo, 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 por que você não sai dessa relação e vai Pois é. viver a sua vida? Porque aí você pode ficar com quem você quiser, desde que você tenha responsabilidade afetiva, né? Você chegue para a pessoa e diga, olha, eu não quero nada sério, não, eu só quero curtir. Você quer também? Uhum. E aí Eu duas pessoas tenho adultas e maduras podem muito bem chegar a um acordo. doutora Edneuza, eu trabalho muito com homens, né? E sempre eu converso com eles, aí eles têm outras famílias, já traíram, não sei o que, não sei o que. Eu sempre converso e eu digo assim: olha, você não gosta da sua esposa? Gosto. Mas por que você traiu? Traiu, sei lá. Porque eu homem é assim mesmo, porque homem é safado. Eu fiz, eu não acredito. Eu digo, você acha que é safado, porque talvez alguém botou na sua cabeça que homem é safado, ou a sociedade, sei lá o quê. Mas eu não acredito que o homem pode ter uma questão sexual mais aflorada do que a mulher por conta do testosterona e tal. Mas, o que que acontece? Eu não acredito que ele seja safado ao ponto de trair sua esposa, ter um relacionamento. Eu acredito que esse homem ele não está no relacionamento, ele não está bem no relacionamento. Ele não está feliz. Porque quando a pessoa está feliz, ama a sua esposa, não tem necessidade de estar atrás de ninguém. Não vai ter sexo no mundo que faça ele querer a pessoa, mas às vezes os próprios homens eles já botam na cabeça que eles são safados, né? E Mas eu isso é escuto muito muito cultural. Isso é é, cultural, né? Para o homem tudo é permitido. uhum, Para o homem, quando ele tem essa. Ele muitas vezes perpetua, né? Ele traz isso de lá do avô, que vem passando para o pai. Ele assistiu o pai trair a mãe dele a vida toda. E a mãe aceitando, a mãe perdoando. E aí ele também acredita que se deu certo para o casamento dos pais dele, também vai dar certo para ele. E aí ele uhum. começa essa traição, né? E é mais até como uma afirmação dele perante a sociedade, porque entre a roda de amigos, né, eles ficam relatando os casos, eles ficam E parece que é um comentando troféu, né? entre eles, né, com quem ele esteve, com quem ele teve relação e tudo mais, como se aquilo ali, aquela contagem
fosse algo que colocasse ele no nível máximo. Para ele ser homem, ele tem que trazer isso. Porque é natural, porque a sociedade aceita. Mas se a mulher faz isso, então já vem nomes pejorativos para ela. Ah, porque ela é safada, porque ela é rapariga, porque não sei o quê, porque ela é quenga. Então vem aquela coisa toda. A mulher é muito cobrada em relação a isso, né? Mas quando falam em direitos iguais, cadê os direitos iguais? Verdade. Né? Muito Mas, bonitinho, mas não existe assim, né? então, assim, independente de traições, independente de, assim, de um relacionamento abusivo, existem também os relacionamentos maravilhosos, né? Os relacionamentos assim, que estão felizes, que as pessoas se amam, que é isso que a gente tem que, assim, como é que eu posso dizer, plantar no coração das pessoas, assim, e também quais são as dicas que você daria assim para a pessoa ter um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, um casal que realmente se entenda, que viva bem, que tenha seus filhos, que seja uma família, porque eu acredito que existam, né, casais desse tipo, e eu acredito também que como a senhora trabalha assim no seu consultório, tem muitos casos e sim, que dicas você daria para a pessoa construir realmente um relacionamento desse jeito? Que todos Bem, se pensam, né? Todos querem, né? veja só, você pontuou duas coisas, né? A questão da possibilidade de ter um relacionamento saudável e duradouro. Uhum. Nós não temos, como eu posso dizer, nós não temos garantias na vida. A nossa vida, ela não oferece garantias. Nós vivemos o hoje. Então, a questão da durabilidade, ela vai sendo construída igual ao relacionamento. Então, aquele relacionamento Uhum. maravilhoso, ele é tão maravilhoso, mas ele pode, de repente, durar 1 ano, 2 ou 3. Ele deu errado? Não. Ele foi Deu certo. bom e ele teve o tempo de durabilidade dele. Então, antes que ele Uhum. caísse na escassez, ele foi interrompido. Deu certo durante o tempo que durou. Se durou 3 anos, 4, 10, 20, não importa. O período que tinha de durar, durou. A questão da relação saudável, primeiro eu tenho que me amar. Se eu tenho um relacionamento saudável comigo, se eu me amo, se eu tenho a minha autoestima em dia, se eu sou uma mulher ou um homem seguro e sei o que eu quero, com certeza eu vou ter um relacionamento saudável. Porque se eu primeiro gosto de mim, se eu tenho um bom relacionamento comigo, seguramente eu vou ter um bom relacionamento com quem vier para a minha vida. Muito legal, e é isso mesmo. É aquilo que você já falou desde o início, a questão da autoestima, a questão das pessoas preencher você com você, como disse, amar, né? Exatamente. Né? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que a gente já falou tudo. E assim, sim, e no início do relacionamento, o que é que deve ser assim evitado? Você tem que ter muito cuidado em sufocar. Essa coisa de você estar o tempo todo sufocando a pessoa, nenhum relacionamento sobrevive. Nenhum, principalmente o amoroso. Porque se uma pessoa manda 300 mensagens para você durante o dia, 300, eu estou dizendo só um número significativo, tá? Então a pessoa manda Eu bloqueio. pense, N mensagens para você. E aí ela quer saber o que você faz o tempo todo. No início é tão fofo, né? Ah, é aquela história do controle, né? Que é disfarçado de cuidado, né? E aí é essa atenção disfarçada, que na realidade não é uma atenção, é também uma forma de controle. Verdade. Então você fica mandando um monte de mensagens para a pessoa o tempo todo, fica ligando, querendo saber o tempo todo da pessoa, quando é que eu vou te ver, e não sei o quê, eu já tô com saudade. Isso sufoca. Sabe uma coisa que eu acho chato demais? Quando alguém liga para mim que eu não atendo e fica ligando repetidas vezes. E, poxa, muitas vezes você está ocupada. E se a pessoa ligou uma vez, aguarda, a não ser que esteja alguém morrendo, né?
mas se não, aguarde que o outro vai retornar. Mas isso é muito chato, é uma coisa que sufoca bastante. E se uma Justamente. pessoa ligar Então, para mim, eu não quero mais nunca. então a pessoa tem que ter o filtro para isso. Eu Verdade. nem posso sufocar a pessoa, também eu não vou querer ninguém que me sufoque. Uhum. Isso é muito importante. Mais uma vez, para ter tudo isso, eu tenho que estar bem comigo, segura comigo, para que eu possa conseguir levar isso para o outro. Porque a gente está aqui para aprender e para ensinar. Então, o outro, muitas vezes, me traz esse conteúdo porque é o que ele conhece, ou o que ela conhece. Então, ele ou ela viveu uma relação onde era assim, funcionava desse jeito, a dinâmica era essa. E aí, para onde a pessoa for, vai levar esse segmento. Mas se eu estou de bem comigo, então cabe a mim nortear a pessoa e mostrar para ela que é possível ter uma relação saudável. E aí eu vou pontuar para essa pessoa através do diálogo. Porque a relação é construída. É o que eu falei lá na frente, quando a gente estava conversando, que eu citei algumas coisas e o amor é construção. Então, se eu tenho respeito, se eu tenho empatia, se eu tenho cumplicidade, se eu tenho objetivos em comum, eu vou construindo automaticamente o amor ali. E que dica você daria para aqueles casais que já estão assim, quando a gente fala, nós já entramos numa rotina, casais que já têm muitos anos que moram juntos, que assim, às vezes nem tem muito diálogo mais, às vezes um arega com o outro e fica cada um de um lado que passa um mês sem se falar. E assim, que dicas você daria para esse casal? Isso é um relacionamento que já está desgastado. Muitas vezes não tem nem novidade aí. Porque às vezes tem uma situação que você leva para a pessoa e você diz assim, automaticamente você fala, eu já sei o que é que fulano vai falar, eu já sei o que é que fulana vai dizer. Então não há surpresa, o elemento surpresa não existe aí. Já se conhece tão bem que já atrapalha. Porque você já sabe exatamente o que a pessoa vai escrever ou o que a pessoa vai dizer para você. Então é preciso fazer uma revisão individual. O que é que eu posso melhorar em mim para que melhore no relacionamento? Os casais muitas vezes procuram terapia de casal para salvar um relacionamento. E aí eu digo, gente, salve-se primeiro. Se você vai se manter na relação, isso é consequência. Muito bom. É muito interessante o que você pontuou, porque realmente, às vezes, o problema não é nem o outro, o problema é o que, né? A gente mesmo quer culpar o outro. Porque meu marido não dá minha atenção, não dá atenção. Porque meu marido vai para a barraca beber. Porque meu marido não quer ficar comigo. Enfim, mas é como você diz. Olhe para você primeiro, para ver o porquê está Exatamente. acontecendo. Às vezes a pessoa quer até evitar de chegar em casa porque lá vai encontrar uma pessoa que só faz reclamar da vida. Verdade. Aí prefere estar na barraca lá, com os amigos bebendo, jogando, e a mulher surtando, achando que o homem tá traindo ela, e chega, tava onde, não sei o que, não sei o que. Num É muito. relacionamento, Lúcia, é muito importante que haja uma motivação mútua. Ambos têm que estar torcendo pelos objetivos um do outro, pelas conquistas que são alcançadas. Eu tenho que torcer pela pessoa e a pessoa tem que torcer por mim e vibrar cada pequena conquista. Porque tem que viver Verdade. um dia de cada vez. E se eu não tiver essa motivação, se essa motivação não for trocada, o que é que vai ter dentro da relação? Por isso que eu falo da cumplicidade. Eu sempre concordo assim que é muito melhor a pessoa se separar do que a pessoa manter um relacionamento que não existe mais. Por quê? Como você diz, nós temos só uma vida e a gente tem que ser vivida, tem que viver. E às vezes eu digo assim que aconteceu comigo, eu tinha muito medo de me separar. Mas como a atitude foi do meu ex-marido, então isso foi muito bom para mim, porque depois a gente reflete e dizer, poxa, ele foi uma pessoa que eu tiro o chapéu, porque ele sabia que a gente não estava bem, sabia que a relação não estava bem, e que isso estava fazendo mal a mim, a ele e os filhos, as filhas. Entendeu? Então, assim, realmente hoje eu sou muito feliz, assim, nessa questão, porque eu sou a favor da separação.
quando não está bem. Né? Porque não adianta a gente ficar empurrando, empurrando, empurrando. Isso vai causar uma carga emocional muito pesada para ambos, como eu digo, para a família toda. Todos sofrem com a situação. Sim. E outra E é uma coisa situação também que se que perpetua, né? Ao longo do tempo. Os filhos, eles vão eu, perpetuar aquilo ali. E eu lembro que eu tinha tanto medo da separação, porque eu ficava pensando assim, poxa, minhas filhas vão ficar sem pai, vê a mente, né? Minhas filhas vão ficar sem pai, mas elas não iriam ficar sem pai, porque o pai dela é eterno para elas, sempre vai ser o pai dela. E eu É, sempre vou ser a mãe justamente. dela. Então Exato. a gente não tem que ter esse medo. E depois que eu aprendi isso, poxa, eu me sinto tão feliz, tão livre, sabe? E em poder sentir isso e poder passar isso para elas também, porque não importa a gente estar assim, como você falou, naquele relacionamento que se torna abusivo, mas eu digo abusivo não só de um lado e do outro, dos dois, porque tanto um, porque às vezes a gente quer dizer, ah, eu sou a boazinha, meu marido é assim assado. Não é, eram os dois que estavam se machucando. Ele tinha os pontos dele positivo e negativo, e eu também tinha os meus. Então, o que quer dizer que os dois estavam se machucando, então não é legal, sabe? E assim, hoje eu fui a um posto de gasolina, né? E aí o rapaz estava com um sorriso na orelha, me atendeu super bem, não sei o quê. Aí eu digo, poxa, parabéns, porque faz tempo que eu não vi uma pessoa me atender tão bem, né? Aí eu brinquei, veio um passarinho verde, foi. Aí ele fez, foi. Aí eu digo, veja que o amor transforma o ser humano. Diz que um homem feliz, ele vence uma guerra. Então você vê que diz que o amor é a maior força, né, de energia que existe no mundo. Então, assim, quando a gente está amando, quando a gente está bem, nós não temos doença, nós temos disposição para trabalhar. É muito gostoso sentir amor, sabe? É uma coisa que vem da alma, que você chega, fica doido para chegar em casa para ver um ao outro, que você compartilha tudo isso aí que você falou. Eu acho que, assim, poxa, gente, quem não amar, procure viver relacionamentos de amor, de coisa verdadeira, não é o desejo sexual, é a energia daquela pessoa. O desejo social é o complemento, mas a energia da pessoa é aquela conexão. É como diz, quando o cupido flecha, você tá ali, feito Dona Florinda. Aí, Dona Florinda, Dona Florinda fala assim, é aquela coisa que você fica muito bem. Eu acho muito bacana, assim, quando eu vejo um casal, assim, apaixonado, um casal que realmente se gosta, que troca, que é como se fosse um imã, é um puxando para o outro. E isso é muito bom. Eu acho que, assim, eu acho que todas as pessoas elas buscam isso, de sentir isso, porque quando a gente sente, menina, a pessoa vive no céu, como dizem, nas nuvens, né? Voltando um pouquinho, eu conheci uma pessoa, né, um homem que ele dizia assim, eu perguntei, por que o senhor traía sua esposa? Eu disse, porque ela não me dava o sexo que eu queria. Aí eu achei tão assim, porque você vê que, tipo, o amor não é o sexo. O sexo é um complemento. Aí, não, mas eu amo minha esposa e não sei o que, não sei o que. Não é. É um amor, uma coisa muito fina. Eu vejo por esse lado, porque a gente já sentiu, sente, já sentiu. E é uma coisa que, enfim, não é inexplicável, sabe? E assim, eu acredito que quando uma pessoa tem uma necessidade só de um sexo, porque o sexo daquela pessoa é lá gostoso, porque minha mulher não faz, mas ela é a boazinha que eu amo minha mulher, a mãe dos meus filhos, mas que sei lá, fica uma coisa faltando aí, sabe? E é isso. O que é que você acha? A pessoa vive muita fantasia, né? Porque se esse homem que diz amar a esposa, mas que ela não dava o sexo que ele queria, e aí ele atraía em busca desse sexo, ele vive uma fantasia. E a pergunta é, tá, ele não recebe o sexo que ele queria, mas será que ele dava para ela o sexo que ela queria? Ou será que ele respeitava os limites dela, né? Porque Aceitava tem que ela como haver ela é? motivação. Tem que haver motivação de ambas as partes. Se as coisas não estão tão bem, se tem um travamento sexual, tem que dialogar. Muitas vezes isso vem da criação que a mulher recebeu. Ela teve uma criação, uma educação familiar muito fechada. E aí a cabeça dela é limitada em relação a isso. Não se permite a certas coisas. E esse homem não entende isso. E aí a conversa, o diálogo é essencial. É muito fácil chegar e dizer que
você trai porque o seu companheiro ou a sua companheira não te dá o sexo gostoso que você quer. Mas aí reflita, faça seu exame de consciência e se pergunte: e eu? Será que estou fazendo a minha parte? Será que eu estou buscando ser um parceiro ou uma parceira legal? Será que eu também estou dando aquele sexo que aquela pessoa quer, a atenção? Porque o sexo não é só penetração, não, gente. Vai além disso. Tem gente que está esquecendo de uma coisa bem simples, mas que faz muita diferença entre quatro paredes, que se chama preliminares. Tem gente que não faz preliminar. Então, vamos beijar mais, vamos abraçar mais, sentir o cheiro, o gosto da pessoa, aquecer, Vai né? dando as para quem Tá está chegando escutando a aí o live. São João, né? Vamos acender essa fogueira, né? Por assim Isso dizer, aí. né? Então, Uhum. vamos fazer cada um a sua parte dentro do relacionamento. Não vamos só cobrar, mas vamos também nos permitir a ser um dos motivos que leve a essa mudança dentro do relacionamento, Verdade. né? Talvez se eu quero a mudança tem que começar por mim. Pois é, você falou muito, assim, muito verdadeiro agora. É isso aí, principalmente na questão de relacionamento amorosos, né? Porque é como disse, são duas pessoas diferentes e diz que são duas pedras rústicas, então eles têm que estar, né, para se polir. Então é isso aí, a pessoa tinha uma história, o outro tinha outra e ali Deus uniu, o casamento uniu e tá ali para a pessoa evoluir espiritualmente e tudo, né? E Com eu acho que certeza. mais uma vez na questão assim do sexo, eu acho que a traição não tem a ver com sexo. A traição tem a ver com o não amor mesmo por aquela pessoa. A gente acha que gosta porque o outro é bonzinho, porque o outro cuida de mim, onde você falou que aquele cuidado, né? Porque o outro é bonzinho, porque o outro me dá dinheiro, porque o outro faz isso e aquilo, mas não é isso. Não é a questão de ser bonzinho, nem ser ruinzinho. É a questão de energia. Amor é energia. Às vezes a pessoa ama seu marido, aí quando outro dia acorda, olha assim, será que eu gostei mesmo dessa pessoa? Quando se separa, né, que olha assim, meu Deus, eu não acredito que eu gostei dele, e vice-versa, né? Vamos dizer, como é que eu casei com essa pessoa assim? Porque quando a gente tá apaixonado, é como dizem, o amor é cego, né? A pessoa tá naquela energia boa. Mas enfim, doutora É. Dinelza, tá muito legal Ele, a nossa live. Lúcia, só pontuando isso aí que você trouxe agora no final da live, o amor é cego, mas ele não é surdo. E a gente tem que prestar atenção às palavras do outro. Se o outro me E trata com agressividade, se o outro ele me diminui, se o outro me põe para baixo, me faz sentir inferior, como é que eu vou ficar com essa pessoa? Então, o amor pode ser cego, mas ele não é surdo. Tem que prestar atenção gostei, nas palavras. muito bem. E assim, como amanhã é o Dia dos Namorados, aí que mensagem assim você quer deixar para os casais, assim, de um modo geral, assim, boas para eles manterem um relacionamento, como você já falou tudo aí, claro, né? Mas uma frase que resume tudo aí que a gente já falou. Primeiro de tudo, que respeite a individualidade um do outro, se ame antes, para depois você se permitir amar o outro, porque se eu estou bem comigo, eu vou estar bem com o outro também. E prestar atenção aos sinais de fogo é muito importante. Não se deixe permitir a cair em ciladas por alguma carência. Preste atenção ao que o outro está trazendo para você, as vivências do outro. Preste atenção se essa pessoa faz realmente você se sentir bem, se essa pessoa te deixa confortável e que vocês tenham realmente um objetivo em comum, que é manter esse relacionamento. Porque é o que eu falei, o amor é construção e dá trabalho. Construir dá trabalho. Então, gente, E que vocês possam se unirem nesse trabalho tão gostoso de construção, que é uma vida a dois com individualidade. eu lembro que eu fui a uma palestra, né? E dizia assim: quando a gente está no nosso trabalho,
a gente é toda bonitinha, tá toda arrumada e vai tratar as pessoas muito bem, obrigado, né? Porque você quer manter o seu trabalho. Mas quando a gente chega em casa, é de todo jeito, gritando com o marido e faz e acontece. Ou seja, a gente, para manter uma coisa, a gente tem que cuidar. Até uma plantinha a gente tem que cuidar. Né? Se você não rega a plantinha, se você não cuida, se você não cuida do seu trabalho, você vai ser demitido se você for de qualquer jeito, se você fizer o que você quiser. E eu acho que é isso aí. A gente quer, as pessoas têm que cuidar, né? Cuidar. E é isso. Cuidar e se cuidar, né? Que é o mais E importante cuidar. também. Eu É, tenho que me assim, no cuidar. cuidar. É, O cuidar que eu falo não é a gente ser o bobo pro outro, não. O cuidar, por exemplo, da gente buscar tudo isso aí que você falou, de avaliar, porque os dois cuidando vai dar certo, né? Não é só um lado cuidar. sim. E é isso, então assim, vamos, o nosso tempo está se esgotando, né? E aí eu quero lhe agradecer pela sua participação, porque foi muito bacana. Eu sei que você tirou muitas dúvidas de alguns casais que esteja assim passando por algum relacionamento abusivo ou que não está tão feliz no relacionamento. Mas é isso aí, isso vai fazer as pessoas refletirem, né? As pessoas buscar assim, refletir mesmo, fazer uma autoanálise para se conhecer melhor. E doutora Dinelza, a senhora faz algum atendimento, alguma terapia com o casal, se alguém estiver passando por algum problema, assim, a senhora pode falar, por favor? Certo? A senhora tem terapia de Primeiro, casal? agradecer pelo convite, né? Mais um convite. Muito bom realizar esse tipo de trabalho assim, porque ajuda muito a ampliar mais a mente das pessoas. Nós, às vezes, trazemos exemplos de situações que as pessoas estão vivendo no momento agora. Isso ajuda bastante, né? A abrir horizontes, a eu olhar mais para mim, né? A eu me perceber como ser humano, como pessoa. E realizo, sim, atendimento de casais. E eu falo muito assim, gente, existe a terapia de casal, sim. Eu acredito numa terapia de casal individual, tá? Mas aí, quem quiser mais informações sobre isso, vai ter que entrar em contato comigo, tá? Eu atendo aqui no Derby, no Espaço Derby, próximo aqui ao Hospital da Restauração. O meu contato, 99911 4558. O meu Instagram, PC de Neuza Martins. Então, tem lá muita coisa para vocês acompanharem do meu trabalho. Se quiserem agendar um horário comigo, fique à vontade, só é me procurar. Esse número que eu passei também é o WhatsApp, então pode passar mensagens para mim, que eu, na medida do tempo, respondo. Mais uma vez, Ok. obrigada. Boa noite a todos, né? Feliz Dia dos Namorados. Agradeço a participação de todos vocês. E é isso. E um feliz Dia dos Namorados para os casais. E que tudo que foi dito aí pela doutora Dinelza, que a gente faça, que a gente reflita e vamos viver mais relacionamentos, né? É muito bom se apaixonar, é muito bom ser feliz, é muito bom beijar na boca, né? A gente não tem que esquecer isso, não, porque é muito legal. Amanhã vocês vão abraçar muito, beijar muito, e é isso, tá bom? Beijo. Obrigada a todos e Tchau, um gente. feliz dia Até de a novo. próxima. Feliz Dia dos Namorados Até a para próxima. todos. Até o próximo encontro. Lúcia, muito obrigada. Até a próxima oportunidade da gente realizar um trabalho tão gostoso como esse. Tchau.